Fala, galerinha, boa tarde. Tudo bem, gente? Vamos começar. Começamos exatamente no horário previsto, como a gente tinha pré-estabelecido. Vamos falar um pouquinho hoje sobre análise imediata, as análises dos cotidianos. Poxa, professor, numa escala de 0 a 10, quanto a esse assunto, Medem? Assim, é aquela questão de certeza, né? Que a gente sempre vem a cobrar aí para vocês. Qual o detalhe? Como vocês já viram a videoaula, né? Eu falei um pouquinho sobre os processos. E até falei com muita ênfase a ET, eu vou tentar caprichar mais para vocês, o máximo possível, para os demais pontos. Por exemplo, vamos resolver questão a questão para a gente ir adquirindo essa tática necessária, tá bom? Temos aqui, né, online agora, né, Carla, né, Nadine, Clara, né, e Linda Luz. Sejam bem-vindas, uma excelente tarde. Deus abençoe a gente nesse processo e que a gente hoje possa ter uma boa instrução para fazer vocês irem bem longe. Essa é a meta, sempre. Beleza? Então vamos embora, vamos começar. Fiquem à vontade, lembre-se, às vezes eu vou estar perguntando a vocês, tá bom? Lembre-se que na nossa dinâmica a gente sempre está resolvendo questão, resolvendo questão, resolvendo questão. Em alguns momentos vou fazer algumas anotações pertinentes. Vou trabalhar com todas as questões aqui de análise imediata voltada à eliminação. Então, eu vou eliminar cada alternativa, beleza? E isso justificando. Consequentemente, é ideal que você esteja com um caderno, analisando, ou com o tablet, anotando, de repente, para poder você ver as eliminações de cada questão, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, questão número 1, né? Ela diz assim, um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo, né? Contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. Beleza. Aí ele diz a composição química do LCC, né? Que ele abreviou, né? Aí é muito parecida com a do petróleo. Opa. E suas moléculas, por sua característica, interagindo, formando agregados com o petróleo, certo? Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram o LCC a nanopartículas magnéticas, certo? Pessoal, então tu percebe aí, né, que esses são os pontos de injeções mais importantes da coisa. E aí, um cuidado nesse parâmetro de questão. Pessoal, por quê? Quando eu falo de agregados, né, com petróleo, esse agregado dá uma ideia de um floco, que é uma espécie sólida, certo? Aqui, quando eu falo nanopartículas magnéticas, eu falo de atração por ímã, certo? E aí, consequentemente, isso trata o jogo de uma forma mais tranquila para nós respondermos a questão. Então, peraí. Quando eu falo necessariamente, olha, gente, é o seguinte, aqui a gente vai trabalhar com que técnica considera esses dois processos de separação. Eu posso dizer que é uma flotação? E aí? Posso, gente? Sim ou não? E aí, vamos lá, pessoal, me ajudem aí. Quero todo mundo junto comigo, que nem da última vez. Vamos trabalhar aqui didaticamente, fazer essa online ser um espetáculo. Não, perfeito. Professor, por que flotação não é? Porque a flotação vem da palavra-chave flutuar. Como assim, professor, flutuar? Pensa na piscininha, pronto, carnaval, chegou, piscininha, 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 praia, pá, sol, chuva, né? Tudo, nada estraga. Qual detalhe? Na ideia do flutuar, o que acontece? Você pensa comigo, vou até aproximar aqui no máximo possível para vocês entenderem. Vamos supor, você está na piscininha aqui, né? Aí a águazinha aqui de boa. De repente, todo mundo, 10, 15 pessoas na piscina tomando banho, pulando carnaval de boa, tranquilidade, massa. Qual é o detalhe? No outro dia, tá lá no fundo da piscininha, cheio de sujeira, né? E além disso, as folhas que caíram. O que é que acontece? Tu percebe que com a adição de água, as folhas ficam em cima e a sujeira fica embaixo. Isso é uma diferença de substâncias sólidas sólidas. Por isso, caracteriza-se como uma flotação, porque eu adiciono a água e faço essa separação. Beleza?
Então, por isso que a parte da A de flotação estaria fora. Já a decantação, ela analisa densidades. Então, quando ela analisa a densidade, aí tu vai ver a palavrinha-chave que o teu professor vai colocar. Eu posso ter densidade sólido líquido, exemplo, água mais areia, e também posso ter a densidade líquido-líquido, que seria a água mais o óleo, certo? Se você ver, em nenhum momento eu utilizo algum tipo de situação como essa. Portanto, nem flotação e nem decantação é. Certo, pessoal? Belezinha? Todo mundo está conseguindo acompanhar a sistemática aí da coisa? Beleza. Qual é o ponto? Seguindo aqui, a gente tem também na letra B. Então a gente eliminou a letra A, nem flotação, nem decantação encaixaria. Letra B, decomposição e centrifugação. Decomposição está mais atrelada a um processo natural de algo que vai acontecer. Professor, mas não é necessariamente então um processo de separação e mistura, talvez seja mais considerado como um processo químico. Beleza, mas porque ele colocou para confundir. Entendeu? Por exemplo, aqui a gente vai conhecer uma extração chamada extração por arrasto nas questões. Professor, é muito comum em prova, cara, é um processo que você faz no dia a dia, extração. Então a gente precisa tomar cuidado. São palavras que vão ganhando esses sinônimos, significados que vão pesando na química. É onde a galera vai começando a ter um pouco mais de dificuldade, certo? Então, a gente elimina a decomposição, né, aqui. E a centrifugação, pessoal. Professor, a centrifugação, ela utiliza a densidade. Beleza. Mas qual é a palavrinha-chave da centrifugação? Aí eu vou dar aquela aproximada grosseira, é a agitação. Na verdade, a centrifugação é um processo de decantação, só que acelerado, né? A gente utiliza um meio melhor para isso. Então, consequentemente, a gente atrela muito ao tópico agitação. Certo, pessoal? Belezinha? Aí vamos lá. Letra C. Floculação. Perfeito, né? Que vem da ideia do floco que a gente já pegou aqui na palavra-chave aqui em cima. Massa. Separação magnética. Bem, para separações magnéticas, eu preciso ter a utilização de um ímã natural ou de um eletroímã, que é um ímã artificial. Consequentemente, perfeita alternativa correta, letra C. Só que, pessoal, cuidado. Qual é, talvez, a maior preocupação com o professor tem nas questões? Olha só a letra D. Destilação fracionada, peneiração, a gente já vê que peneiração totalmente desconhecemos do processo, podemos colocar a farinha como exemplo. Magnetização não encaixa e destilação fracionada seria entre sais, que também não encaixaria. Mas eu queria falar exatamente da destilação fracionada. Por quê, professor? É algo que me preocupa muito com os alunos, esse tipo de questão. Por quê? Aí vamos lá. Vamos sair aqui um pouquinho do livro. Todo mundo entendeu aqui que a primeira questão é a letra C, certo? E vamos fazer uma anotação interessante, uma boa esquematização. Primeira coisa, petróleo. Deixa eu centralizar ele, eu acho melhor. Se eu vou pegar petróleo e vou tornar ele um subproduto dele, para eu formar esse subproduto, eu tenho que ter um processo chamado destilação fracionada. Ou seja, a destilação fracionada, ela é um processo em que eu retrato exclusivamente a isso, né? Portanto, aqui eu geraria o quê? GNV, gasolina, óleos, parafina. Então, tudo isso seria formado através do processo de separação e mistura chamado destilação fracionada. Beleza. Agora, cuidado. Se eu pego petróleo e falo de separar de outros componentes, aí, velho,
o negócio muda. Professor, por quê? Porque aqui eu posso estar falando de uma decantação, eu posso falar de uma centrifugação, certo? Eu posso ter outros processos, professor? Pode, mas normalmente o que você vai mais encontrar é decantação e centrifugação. Por quê? Aí vem a outra palavrinha-chave. O petróleo, ele é hidrofóbico. Logo, com água, ele forma mistura heterogênea. E, consequentemente, isso impacta muitas pessoas em prova, certo? Não é brincadeira. Petróleo é um tema que sempre vira ano, passa ano, todo mundo entra com uma grande discussão na prova do Enem, certo? Então, portanto, aí, primeira questão respondida para vocês, alternativa letra C. Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilão, né? Qual o detalhe? Vou até pegar o carregador que tá para descarregar, né? Nem tinha visto, ainda bem que eu vi agora, né? Qual o detalhe importante, senhor? Eu me preocupo muito desse parâmetro de questão pelo seguinte fato: questão do Enem não se brinca com quando você fala de petróleo. Vocês sabem, e bem dizer, existe uma competência no Enem exclusivamente que fala sobre a questão dos processos de separações e misturas. Tem uma grande curiosidade. Qual é a grande curiosidade? É que ela utiliza a nomenclatura, que é uma competência no Enem. Ou seja, existe uma competência no Enem que fala somente sobre nomenclaturas. Então, tipo, é uma coisa que a gente precisa ficar muito ligado para que a gente acabe não vacilando nesse tópico aí. Então, tipo, dois tópicos esse ano que vamos exigir muito, né? O tópico orgânico, né? O tópico de separação e mistura e o tópico de estequiometria. Ano passado a gente conseguiu fazer 7 aulas extras de 5 resoluções de questões sobre estéquio. E esse ano eu quero atingir 8, 9 com 5 questões de estéquio, se Deus permitir, para a gente responder 40, 45 questões de estequiometria, já que no ano passado fomos surpreendidos com uma grande carga de estéquio na nossa prova, tá? Pessoal, vamos para a segunda questão. Segunda questão, né? Partindo agora aqui para ela. Todo mundo conseguindo acompanhar? Linda, Luz, tudo tranquilo? Clara, Nadine, Carla? Vocês estão precisando de alguma coisa ou querem perguntar alguma coisa? Carla, já chegando nas questões que você me comentou, tá? Tô aqui ligado. Vamos lá. Seguindo aqui, vamos para as próximas partes, né? Vamos chegar agora aqui à segunda questão. Com o nosso entendimento melhor, conseguimos agir mais rápidos a partir de agora. Ela diz o seguinte: para impedir a contaminação microbiana dos suprimentos de água, deve-se eliminar, olha que interessante, deve-se o quê? Eliminar emissões de quê? Emissões, né? Nesse caso, de efluentes e, quando necessário, tratá-los com desinfetantes. O ácido hipocloroso, aí ele colocou aqui o HClO, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetantes. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente da cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento da água clorada pode levar à formação de cloroforme e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Aí ele fala, visando eliminar a água do cloroforme e outras moléculas orgânicas, aí ele fala, o tratamento adequado é a. Aí ele colocou, letra A, filtração, B, fluoretação, C, coagulação, D, correção do pH e E, floculação. Vamos lá. Floculação vem de formar focos. Se o meu alvo é eliminar a água e cloroforme, precisando eliminar da água o cloroforme, se eu adicionar focos, eu vou ter maiores, né? Então eu não removi, porque a minha forma é eliminar. Então, floculação estaria um termo totalmente errado. Professor, correção do pH, eu não conseguiria tirar algumas partes do cloroforme com a correção do pH, até porque o cloroforme não tem um pH tão relevante assim, né? Então a gente já elimina ele. E ainda mais pela adição de carbonato de sódio, que seria uma base forte. Mas a gente eliminaria ele por esse princípio. C. Coagulação. A ideia de formar coágulos, que é um processo parecido com a floculação, em que a gente vai adicionar e vai formar espécies sólidas. Também não, porque a gente não está visando eliminar o cloroforme,
E outra, letra B, fluoretação, pela adição do fluoreto de sódio. Bem, essa aqui é a etapa final da ETA. Se a fluoretação é a etapa final da ETA, então, tecnicamente falando, não temos como admitir ela como processo, né? Pois já se trata de um outro problema aí agravante. Então, dentro desse tópico, a letra B também está eliminada. Por este motivo, a alternativa correta é a letra A. Certinho, pessoal? Então, alternativa letra A, filtração com uso de carvões ativos, que são carvões não aquele do churrasco, que vão fazer o processo de captura desse cloroforme aí, dando aí por esse motivo, alternativa little A. Ok, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Belezinha? Vamos para a questão 3. Estamos chegando, estamos chegando. Questão 3, uma questãozinha mais rápida, né? Qual é o ponto e aspecto importante? Ele diz: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio. Beleza. Em meio alcalino. Opa, vamos botar aqui, está o sulfato de alumínio. Professor, o que é um sulfato de alumínio? Ele é um sal. Beleza. Em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água. Partículas em suspensão, ou seja, sólidos. Se são sólidos, dão a entender a parte de flocos. Mostradinha, ela não é professora, é a mostradinha. Aí ela diz aqui, as quais as impurezas presentes no meio se aderem. Aí ele fala aqui, o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a... Bem, a gente vai adquirir. Aí, cuidado, isso gera uma questão polêmica. Levigação? Não. Ventilação? Também não. Peneiração? Não. Por quê? Peneiração é sólido sólido. Centrifugação? Não, porque era uma diferença de densidade por um agitador. Não tinha a palavra agitador. Ventilação? Não, porque não é pela diferença de massa usando, por exemplo, um sopro, como por exemplo, poxa, um quintal cheio de frutas no chão, as folhas caem por cima das frutas. Se bater um vento forte, você vai observar que com esse vento forte que vai ser gerado, a gente vai ver que os frutos vão ficar no chão e as folhas vão voar. Levigação, um processo mais utilizado para a extração de carimbo, né? Então, por eliminação, fica a flotação. Mas, professor, mas formou flocos, certo? Mas alguns desses flocos flutuou para ser retirado. Foi uma questãozinha que criou uma dualidade. É tanto que, se tivesse floculação aqui, já seria uma questão ambígua. Então, poderia caber recurso, né? Nesse caso aí, por isso que nessa questão aí ficou a terceira questão, letra A. Certo? Ok, meninas? Hoje tá só as meninas super poderosas. Não sei se vocês são da época que assistiram esse tipo de filme, né? As meninas super poderosas. Vamos? Sim, né? E eu vou ser o quê? Aquele doutor que criou as meninas, né? Olha, já pensasse, vou pegar até meu jaleco daqui a pouco para dar aula aqui com vocês. Viu? Com certeza. Poxa, é mesmo, em prol do carnaval a gente precisa fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos dizer que o doutor está de férias. Já botei já o cap, porque daqui a pouco vem carnaval aí para nós. Segura aí, aperta o cinto. Vamos lá. Pessoal, bora para a questão 4, né? Para chegar com emoção, né? Daqui a pouco eu vou ver se eu acho o meu jaleco aqui. A gente bota o jaleco para tirar a foto, né? Ó, seguinte, pessoal. Quarta questão, galera. Essa questão aqui é a questão. Não é uma questão difícil, mas a gente precisa entender que detalhes fazem totais diferenças. Primeira coisa, ele aqui cita um contexto ambiental muito interessante e provocante da C5H17, que está relacionado à parte dos impactos ambientais, né? Qual é o ponto importante, qual é a característica em que eu me preocupo sobre isso? É o seguinte, por exemplo, na questão 4, ela diz assim, Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal forma de sobrevivência dos ribeirinhos. Aí ele diz: a diarreia, né, é frequentemente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade.
como na água potável, a alternativa é consumir a do rio. Gente, qual seria, só para a gente aprofundar isso aí, qual seria um dos fatores primordiais para, por ingerir uma água do rio, você contrair uma diarreia? Alguém sabe dizer qual seria, de repente, esse processo? Tipo, qual é o elemento, a cereja do bolo que provoca tanto essa diarreia por causa de você tomar água sem ser potável? E aí? Vamos falar muito sobre isso. Todo mundo entendeu a pergunta ou quer que eu repita? Tá, vou repetir. O que é que contém numa água não tratada ou na água que se consome do rio que a gente tem uma frequência na diarreia? Qual uma possibilidade? A presença do quê? Micro-organismos. Perfeito. Micro-organismos. Necessariamente a gente pode citar as bactérias. Não é isso, pessoal? Se eu estou falando das bactérias, pensa comigo. Como é que eu elimino bactéria? Pensa comigo. Tu tem cachorro em casa? Tu tem pet em casa, ou você lava o banheiro comumente, você utiliza esse produto, que é o quê? A água sanitária que contém cloro. Por quê? Você faz um processo que a gente chama de desinfecção, a eliminação de micro-organismos. Caramba, professor, sério? Sério. Esse processo atrela muito ao quê? A ideia da cloração, né? Por quê? A cloração, como você pode ver aqui, né, encaixaria perfeitamente. Mas vamos analisar a pergunta. Ela diz: o procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar os problemas da saúde causados por micro-organismo a essa população ribeirinha é a, né? Então a gente já tem até essa noção, né? Desculpa aí, pessoal, que a gente está falando da cloração por causa da adição de cloro. Ou seja, se você observar, você percebe que a adição de cloro vai fazer o quê? Pum, matou bactéria, aquilo que a gente não está vendo. A gente viu lá na minha videoaulazinha sobre estação de tratamento de água, eu digo, é colocado o cloro no início e no fim. Para quê? Para matar aquilo que eu não estou vendo, que é o quê? Bactérias, micro-organismos. Então, por exemplo, se eu pegar essa água do rio e colocar uma forma de desinfectar, eu melhoro a qualidade da água. Ela não está 100% apropriada, mas para a situação do antes está melhor. Entendeu? Entendeu, Carla, como foi um detalhezinho tão bom, interessante que, por exemplo, por que filtração não encaixa? Porque filtração é uma ideia sólida líquida. Sólida líquida é uma ideia heterogênea. E microorganismo encaixa numa concepção homogênea. Então, tipo, já realmente se distancia muito. Coagulação não encaixa também, né? Porque vem da ideia de formar coágulos, né? Sólidos, né? Também não encaixa. Fluoretação. Fluoretação, ela está na final da etapa da estação de tratamento de água. Ela não faz nenhuma desinfecção. Por quê, professor? Porque o flúor é um ácido moderado. Então, ele não vai encaixar, certo? E aí, a decantação também não encaixa. Por quê? Porque a gente não vai ver os micro-organismos. Os micro-organismos, eles têm um espectro microscópico, não consigo ver perceptivelmente a olho nu. E para a decantação, eu tenho que ter a provocação ou do sólido líquido ou do líquido líquido. Aí, não para não, não dorme, fica aí. É porque é uma condição heterogênea, pessoal, certo? Então, consequentemente, detalhada aí para você, a questão é diferente, né, velho? Detalhar alternativa por alternativa não é tão simples assim. É bom porque a gente vai aprendendo na questão. Certo, galerinha? Beleza, beleza, Carla? Andei pelo nome ser bonito. Sim, com certeza, pô, floretação. Entendeu? A gente entende que a floretação ela não faz um processo de desinfecção. Entendeu? Certo, Nadine? Certo, Clara? Então, tipo, cara, é uma questão assim, tipo, burro. Ela dá aquele susto. Por quê? Tu, na hora de uma prova, a gente tem que levar em consideração, assim,
eu vou dizer para você, já fiz muitas provas do Enem. Até 2015 eu fiz bastante prova do Enem. Todos os anos eu fiz. Eu fui o que fiz no primeiro ano, quando valia no lugar do PSS, né? E tipo, cara, é impressionante. Quando você tá lá naquela prova, 90 questões e tal, e você adquire sua estratégia, o que você vê aqui, que parece ser muito simples, lá se torna um pouco mais complicado. Por quê, professor? Vem ansiedade, vem o nervosismo, vem o cansaço, vem dependendo da ordem numérica que está essa questão. Por exemplo, se essa questão é a questão de número 60 ou 70 que você respondeu, a sua cabeça talvez já não esteja mais numa vibe tão mais atenta como antes, porque você já está mais cansado. Entendeu? Então, tipo, são essas coisas que o treinamento repetitivo é que vai te dar essa total diferença, entendeu, pessoal? Diga vocês por experiência própria. Prestei 2 vestibulares, passei em primeiro lugar em FAO em Química e Licenciatura, passei em segundo lugar em Física na UFAL, só que num vestibular à parte, que era o vestibular à distância. Dentro dessas experiências que eu tive, eu pude observar que eu sempre fui um cara muito perito em exatas. Eu sempre tive uma facilidade. Mas eu continuei sempre errando questões de biologia, até mesmo de química, eu não posso ser hipócrita, por causa de uma estratégia muito ruim no início. É tanto que ao longo dos erros foi que as minhas estratégias foram melhorando. E essa melhora se deu pela repetição. Certo? Belezinha, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Bora para a quinta questão. Certo? Uma questão bem interessante, né, para a gente dar uma trabalhada legal, para a gente provocar certos pontos, tá bom? Clara, tudo bem, Clara? Aí vi que você é a única que ainda não está interagindo. Tá tudo certo? Tá conseguindo acompanhar a aula aí, Clara? Aqui ninguém vai ser esquecido, tá? Se estiver interagindo muito no site, não estiver interagindo muito no chat, eu vou perguntar porque para saber se você está aí. Beleza? Fechado, Clara? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Quinta questão, né? Primeira coisa, essa é uma questão que já caiu no Enem, né? Em homenagem justamente a uma região que rica em sucrocolheira, né? Que é tanto São Paulo como Maceió, também Minas Gerais, tem um trabalho muito forte nesse impacto da cana-de-açúcar, né? Qual detalhe, pessoal? Aqui a gente já vai começar a tentar adotar técnicas, né? Vamos ver quais técnicas vamos adotar. Primeiro, vamos para a indução, certo? E na indução a gente tem aqui o seguinte: com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar, certo? Certo? E aí, qual o detalhe? Com base nos destaques de observação dos alunos, quais operações físicas de separação de matérias foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Beleza. Vamos lá. Primeiro ponto e asterisk importante que a gente precisa ter. Vamos ler aqui a questão, ele diz: em visita a uma usina sucrocolheira, um grupo de alunos pode observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar. Beleza. Primeiro, vamos lá. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões, certo? Despejada, ó, despejada. Aí ele fala aqui, em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas, antes de ser esmagada para a retirada do caldo da moenda, do caldo açucarado. Toda a cana é transportada por esteiras e passadas por um eletroímã. É uma palavrinha bem interessante, né? Que eu até falei no vídeo, né? Eletroímã, né? Qual o detalhe? Para a retirada de materiais metálicos. Opa! E processo de separação e mistura eu tô utilizando aí, hein, pessoal? Que é que vocês acham? Que processo é esse? Se eu estou usando o ímã, associa que processo separar o quê? E aí, o que é que vocês acham? Separação magnética. Perfeito, claro. Valeu, linda. Qual o detalhe? Sim, perfeito, né? Separação magnética. Então, você já percebe que, letra A, separação mecânica, que não é nenhum processo que existe. Na verdade, a separação mecânica, aí vem uma dica importante, tá? Ela poderia ser chamada de catação. Por quê? Catação é um processo mecânico, é um processo manual. Olha que interessante, que sinônimo interessante agora que me pegou. E eu nem lembrava do conhecimento desse. Mas, por exemplo, separação magnética poderia associar à catação, entendeu? Dentro do contexto. Aí vamos lá. Letra D e E. Imantação. Imantar vem um processo físico, né?
que aí já não encaixa dentro do contexto. Então, tanto letra D como letra E estão eliminadas aí no processo, certo? Aí agora, vamos lá. Segunda, ela diz assim: após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Qual o detalhe? Aqui a gente tem como eliminação ou combustão ou extração. Professor, qual seria o processo correto? Aí vamos lá. Combustão, eu tenho a liberação de CO2, certo? E na liberação de CO2, eu estou falando exclusivamente quando eu tenho um processo mais tóxico. Como eu estou falando de esmagar o bagaço, jogar na cadeira e gerar vapor e energia para toda a usina, ele já não vai encaixar aí. Certo, pessoal? Então, consequentemente, é um processo que está eliminado de combustão e sim é um processo de extração. Por quê? Vapor, calor está associado a processos de extrair. Certo, gente? Então, consequentemente, a alternativa letra B é eliminada e a gente tem somente a alternativa letra C como a resposta correta. Mas, professor, vamos confirmar aí tranquilamente o restante dos processos? Vamos? Qual detalhe importante? 3. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros, né? E aí ele fala, e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. O próprio nome já se entregou, né? Filtros, né? Não teria como ser outro se não fosse filtração. Beleza? Portanto, a alternativa que melhor condiz é a letra C, certo? Vamos lá, Carla falou aqui. Acho que eles colocaram mecânica por causa dos caminhões da alternativa A, porque quem não tá tão esperto para essa questão, podia só ler essa parte e já ter essa ideia. É uma coisa que induziria, né? Mas eu acho que até, Carla, um pouco mais de imaginação poderia até trazer um pouco de dúvida. Por quê? Na 2, quando o cara fala, após se esmagar a cana, o bagaço, seguir para as caldeiras que geram vapor e energia para toda usina, todo mundo poderia associar a destilação. Porque, querendo ou não, você não forma um estado gasoso na destilação, entendeu? E aí também poderia ter essa outra visão dentro do processo, ou seja, mais uma agravante, né? Então é um ponto e um aspecto fundamental que a gente precisa ter, certo? Belezinha? Então, a gente tem aí como alternativa a letra C. Podemos seguir, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir aqui, vamos para essa questão 6. Tranquilo, Nadine? Tá de boa aí? Tudo certo, Nadine? Beleza. Vamos lá, para a companhia, vamos embora para a questão número 6. Galera, questão número 6, uma questão boa também, né? Ela diz assim, ó, uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme mostrado na figura. Beleza? Aí o que acontece? Aí de importante nessa questão de número 6. Ela diz o quê? Qual o processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Aí temos letra A, filtração simples. B, destilação simples. C, extração por arraste. D, sublimação fracionada. E E, decantação sólido-líquido. Qual detalhe, professor? Como é que eu vou conseguir aqui eliminar as questões, certo? Então aí a gente tem alguns aspectos importantes. Primeiro aspecto aqui que nós temos é, pode ser filtração simples? Não. Por quê, professor? Palavras-chave, né? A gente coloca todos os dias, cumpre o mesmo ritual, que é colher folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto, beleza. E ele diz, em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna. Ou seja, eu não estou fazendo uma separação de sólidos, né? Eu estou extraindo do sólido, eu estou retirando dele, utilizando o quê? O vapor. Professor, o que poderia, por exemplo, associar o nome de extração por arrasto? Aquilo que normalmente nós nordestinos gostamos muito, né? O cuscuz, né? O cuscuz. Por quê, professor?
você vai ter lá a água, você coloca naquela cuscuzeira, né? Consequentemente, você vai cozinhando cuscuz a vapor, né? É o que a gente chama de extração por arraste, certo? Então, a extração por arraste é o processo daqui da questão que dá como alternativa a letra C. Beleza? Certinho, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos eliminar as próximas. Clara, Clara, Linda, Luz, tudo certo aí? Cadê a Clara, hein? Clara sumisse não, né, Clara? Aparece aí. Certo, claro que sim. Seguinte, por exemplo, você percebe aqui que você tem o quê? Um gerador de vapor, né? E as folhas, e você vê que esse vapor, essa saída desse vapor, vai retirando esse óleo, que é uma essência, né? Qual o detalhe? O que tem a ver, por exemplo, com cuscuz? Poxa, tu botou a cuscuzeira, botou água, você vai cozinhando cuscuz pelo quê? Pelo vapor que ela vai fornecendo para nós, não é isso? Então, esse vapor é o que vai fazer o cozimento do cuscuz, né? E a gente sabe que isso vai influenciando. Então, isso também é um processo de extração, entendeu? E aí, consequentemente, né, aqui deu a letra C. Por exemplo, por que não deu a letra A? Filtração simples. E deixa um cheiro delicioso. Justamente. Por exemplo, óleos. Por exemplo, eles são feitos por extração por arrasto. Existe óleos de cidreira também, né? Que o pessoal aromatiza o capim cidreiro. O que é que ele faz? Ele gera um vapor para poder aromatizar o capim cidreiro, entendeu? É um processo muito interessante que o cara faz. Beleza, pessoal? Então, tipo, não pode ser filtração, não pode ser destilação, né? Porque destilação sólido líquido de misturas homogêneas ou petróleo, quando a gente fala de destilação fracionada. Sublimação fracionada a gente associaria a pedra e naftalina. Decantação sólido líquido eu associaria a um exemplo como água e areia. Por esse motivo, todas essas aqui também estão eliminadas. Beleza, pessoal? Tranquilo, tranquilito? Bora para mais uma sétima questão. Questão 7. Senhoras e senhores, vamos para a questão de número 7. Daqui a pouco, como vocês estão ficando craque, eu vou começar a ligar o turbo, vou dar uma acelerada para a gente começar a responder questões de nível de tempo de Enem, tá, gente? Hoje a mágica vai rolar. Vamos fazer 18 questões. Olha só, ela diz aqui na questão de número 7. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve para a população local está contaminada com arsênio, proveniente de minérios naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeito tóxico cumulativo. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água, a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit, é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro. Beleza? Aí ele diz que origina sólidos volumosos de textura gelatinosa. Opa! Aí ele diz: com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de viroei, fervura, filtração, destilação, calcinação e evaporação. Pessoal, pergunta: eu estou fervendo isso? Sim ou não? O que é que vocês acham? Não. Mais alguém? Alguém discorda? Beleza. Claro que não, né, professor? Por quê? Porque eu não estou esquentando. Ele mesmo já entregou sólidos volumosos. Há um tratamento de água, então estou falando de algo sólido, líquido, heterogêneo. Então, eu já elimino destilação, calcinação, evaporação ou filtração. Eu quero remover o elemento tóxico. Se o elemento tóxico virou um sólido, evaporação não é filtração. Alternativa letra B. Certo? Belezinha aí, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Vamos para mais uma questão, questão número 8. Simbora para a questão 8. A gente dá uma aceleradazinha agora. Clara, tudo bem aí? Nadine, Nadine, cadê você? Não tá interagindo muito aqui. Cadê Nadine? Tá acompanhando aí? Beleza, tranquilo. Bora lá. Questão 8, né? Ela diz aqui:
As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios clínicos e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga. Beleza, já falei de centrífuga aqui. Aí ele diz: obtidas pela rotação de um recipiente que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Beleza. Aí temos aqui, nesse aparelho, a separação da substância ocorre em função da. Beleza. Lembra que eu falei a vocês que decantação e centrifugação são a mesma coisa. Mas qual é o objetivo da separação dela? É por qual tipo de coisa? Alguém lembra? Que eu falei alguns minutos atrás. Alguém lembra? Densidade, isso aí, com muita vontade, densidade. Por quê? Quando eu falo dessas separações, a diferença necessariamente da centrifugação e decantação é o tempo. Por quê? Porque a centrifugação usa um agitador para que isso aconteça de forma imediatamente. Então, tipo, aqui a gente não pode nem pensar em outra coisa que não seja a letra A. Eita, poxa, eu exagerei aqui agora. Deixa eu melhorar aqui. A alternativa a letra A, que vai ser a nossa resposta. Belezinha? Tranquilo, Nadine? Tranquilo, Clara? Pois é. Animação, carnaval, né? Carnaval chegou, né, cara? Todo mundo tá nas suas casas ou já tá em seus interiores? Depois vamos fazer a enquete. A galera tá por onde? A galera tá onde? Tá em Peneira? A galera tá onde? A galera tá em Maceió? Depois vamos fazer a enquetezinha aí. A galera tá por onde, hein? Vocês estão por onde? Né? Ó, detalhe, hoje é carnaval, né? Cuidado para não pegar trânsito, que hoje o dia deve ser bem pesado. Bloco da natureza. Perfeito, adorei, adorei, adorei. É um excelente bloco para participar. É o bloco da natureza, certo? Vamos lá para a questão número 9. Questão 9, né? Vamos embora para ela. Questão 9 diz o seguinte: na perfuração de uma jazida petrolífera, de novo, jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir, a pressão do petróleo bruto para de jorrar, tem se bombeado. Beleza. O que acontece? Aí ele diz aqui, no entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila. Componentes mais densos. Opa! Isso aqui já faz a gente pensar, eita, que chega a coça. Que é o quê? Que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é obviamente falando aí, vai ser o quê? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Decantação, perfeito, cara. Sem medo de errar, decantação. Isso aí, pessoal. É isso aí, meninas super poderosas, né? O doutor maluco tá conseguindo fazer com que as coisas dê certo. Beleza? Então, a decantação, né? Processinho perfeito, né? Porque separações por densidades, né? Evaporação não encaixa, destilação não encaixa, né? Porque misturas homogêneas, você tá vendo que há componentes mais densos, então você vai ver duas coisas. Floculação, eu não estou adicionando nada, né? Entendeu? E a filtração. Inclusive, apareceu na atividade do livro essa questão. Qual livro, meu querido? Ainda Lewis. Poderia me atualizar e dar um F5 aí para mim? Ah, tá. Flotação encaixaria? Não, né? Por quê? Porque a flotação seria a separação de sólidos diferentes. Aqui a gente vai ter sólidos, entendeu? Mas só que a gente vai ter sólido líquido, então a gente encaixaria com decantação. Entendeu? Beleza, claro. Linda Luz, qual escola que você trabalha aí? Estuda, na verdade. Agora fiquei curioso. Assim, é bem normal atingir essas questões, tudo direitinho, sabe? É um ponto que a gente tem como encaixe, certo? Luiz, depois me atualiza aí. Ah, tá, Nossa Senhora de Fátima. Claro, o sistema COC lá em Penedo, né? Então, tipo, vai ter até bastante questões parecidas com a nossa, entendeu? E lembre-se que em breve estarei indo a Penedo, tá? Tá indo a Penedo, em breve, se Deus permitir, vai dar tudo certo. Estaremos nós três indo para lá, beleza? Avisa todo mundo, faz zoada, certo? Bora para a próxima questão, questão number turn, né? Questão 10, né? O que acontece? Beleza. Quando você chegar lá, a gente lembre-se de falar com o professor, né? Lembre-se de falar com o professor. Olha só.
Pessoal, a questão de número 10. Depois da questão 10, a gente vai dar uma pausa de 5, 10 minutinhos só para vocês se levantarem no banheiro tomar água para recalibrar a cabeça e voltar, né? A gente sabe que, didaticamente, com o tempo a gente vai ficando um pouquinho mais cansado. Então, vou dar esses 5, 10 minutos depois dessa questão 10 para poder depois eu dar aquela acelerada e fazer as demais 8 questões, tá? Hoje a gente vai fazer 18 questões. Não é nem 5, nem 3, nem 4, é 18. Ok? Vamos lá. Questão 10. Primeira coisa, temos um texto enorme e ele diz: o processo de separação das partículas em suspensão, em o quê? Em suspensão nas águas residuais é denominado suspensão. Suspensão dá a ideia de quê? O que que daria a ideia, pessoal? Suspensão. Beleza. Suspensas. Mas suspensas nas águas residuais. Que processo encaixaria? Flotação, filtração, floculação, coagulação, decantação. Algumas pessoas colocaram aqui flotação. Beleza. Deixa aqui em stand-by. Alguém tem uma opinião diferente? Na D, coagulação. Beleza. Tá bom. Vamos agora ler o texto e ver o que é que isso poderia nos provocar. Outra pessoa colocou aqui floculação. Logo, os três que são muito parecidos, né? Então, isso mostra uma questão pegadinha, que aí uma palavra-chave vai fazer toda a diferença. Nadine, cadê você? Vamos lá. A questão diz assim: uma parcela significativa das águas residuais, depois de utilizadas para o abastecimento público nos processos produtivos, retorna suja aos cursos d'água, em muitos casos levando ao comprometimento de sua qualidade. Nessas águas existem partículas de dimensões muito pequenas, da ordem de um micro, né? Micrometro, ou até menores, que podem permanecer em suspensão no líquido por um grande período. Para remover tais partículas, pode-se utilizar um processo físico que se baseia na ocorrência de choque, epa, choque, cadê choque entre partículas, de modo a produzir as outras de muito maior volume e densidade. Hum, muito maior volume e densidade. Professor, isso aqui dá a ideia de quê? De formar algo mais sólido, né? Ou seja, de flocos e que podem ser separados de meio aquoso posteriormente. Meios flocos, né? Por que, professor? Por que não seria a flotação? Porque a flotação já teria os dois sólidos e eu separaria. A floculação, eu tenho que adicionar algo, certo? Qual é a diferença? É que na coagulação eu falo de resíduos. Na floculação eu faria de sólidos maiores, que foi o que o texto falou. Então, por este motivo, a alternativa é a letra C. Floculação. Tá aí uma das questões mais difíceis desse módulo. Deu para entender isso aí? Se fosse flotação, lembra da piscininha. Se você tivesse dois sólidos adicionando água, você separaria. Se eu estivesse falando da coagulação, eu estava falando de uma parte mais residual. Se eu estou falando de um choque entre as partículas com muito maior volume e densidade, eu estou falando de formar flocos. Então é floculação. Certinho? Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, 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 senhores. Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, Nadine. Valeu. Pessoal, é o seguinte. São 4 e 4. Vamos colocar aí na cabeça. 4 e 12 para 4 e 15 a gente volta. Beleza? Descansa aí um pouquinho. Foi 10 questões no modo turbo. E aí a gente tem mais ou menos 8 questões para resolver. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Só paramos na 18. Beleza? Vou desligar aqui um pouquinho o áudio e a câmera para a gente poder voltar daqui a pouco. Até já.
Vamos, pessoal. Hora de voltar, tudo bem? Vamos voltar. Vamos voltar? Bora para a última parte. Fizemos questão pra caramba, hein? A gente deu um gás daqueles pomos hoje, hein? Gostei. Vamos fazer tudo. Tudo, 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 tudo. Beleza? É bom que já tira todas as dúvidas, tá? Bora para a questão número 11, né? Uma questão bem tranquila, de boa. Nadine tá aí, Clara tá aí, já voltaram? Estão aqui, as duas. Nadine e Clara, sim. Beleza. Clara, cadê Clara? Clara. Clara até saiu, velho. Vamos embora, vamos ligar o turbo aqui. Pessoal, primeira coisa, vamos para a indução da questão, né? Que aqui é a parte de baixo, ela diz: uma separação de misturas utilizadas na classificação dos minérios é o, né? Aí temos aqui, letra A, catação, B, filtração, C, levigação, D, ventilação, né? E letra E, peneiração. O método de separação e mistura de classificação dos minérios. Beleza, o foco é isso. Então a gente tem que ver o que, é que esse minério vai fazer aí. Então vamos ler o texto. Dentro do texto a gente tem: uma das operações unitárias utilizadas no tratamento de minérios é denominada de cominuição, que significa fragmentação. Um circuito desse tipo envolve etapas coordenadas de britagem e moagem, intercaladas por operações de classificações por tamanho. Opa! Por tamanho, não é isso? Cujo objetivo é produzir a partir do minério bruto um material com grãos de tamanho adequado ao seu uso posterior. Na metodologia mais usada para classificar os fragmentos, são empregadas geralmente grades entrelaçadas. Opa, grelhas. Grades entrelaçadas, nas quais os fragmentos de solo não passam ou ficam retidos em função do seu diâmetro. Gente, gente. As meninas super poderosas. Cadê o chapéuzinho? Aí, deixa eu pegar aqui o chapéu. Ups, chegou. Voltei. Qual detalhe? Que processo é esse? É uma catação? É uma filtração? É uma levigação? É uma ventilação? Ou é uma peneiração? Peneiração, fala com vontade. Isso aí, cara, estica o ator de peneiração. Por quê? Primeiro, diferença de tamanho, a gente pode associar a peneiração à farinha. A qualidade da farofa se dá pelo quê? Por uma boa peneiração, uma farinha mais fina, uma farofa mais gostosa, né? Alternativa Little Way. Ok, pessoal, tranquilo, 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 tranquilo. Vamos para a próxima, liga o truco, vamos para a 12. A 12 aqui tá meio amostradinha, hein? Já tem um nome logo Urânio ali na frente, né? A gente tem que estar ligado, certo? Meninas, se tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Vamos seguir com tudo. Primeira coisa, induçãozinha aqui, né? Ela diz: considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregada para tal finalidade? Vamos lá. Primeira coisa, vamos ler a questão. O urânio ele é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo. Beleza, específico. O urânio 235, uma das formas de enriquecimento, utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio 235 e o do urânio 238, para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com um grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar o procedimento alternativo de enriquecimento. Beleza? Aí ele fala, a questão aqui: considerando a diferença mencionada entre os dois tipos de isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado? Vamos tentar eliminar logo os óbvios. Aqui pode ser peneiração de novo, pessoal? Sim ou não? Não, justamente. Ainda bem, Clara, que você voltou, viu? Boa tarde. Vamos embora, liga o turbo. Aí aqui a gente fala, beleza, peneiração. Não pode ser porque a gente está falando de diferença de sólidos, tá? Qual detalhe? Esqueça não, viu, meu filho? Letra B, centrifugação. Professor, em algum momento, ele falou de aparelhos, de energia, de agitação. Se você observar, tem uma palavra aqui na questão, e aí agora vem uma pegadinha importante, ele fala
o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância. Então aqui ele está dizendo que você vai usar um aparelho para enriquecer ele. Só que ele não diz o nome do aparelho, justamente para provocar esse teor de dúvida, que aí vem um conhecimento da matéria. Por isso aqui que a resposta vai dar centrifugação. Professor, por que não pode ser extração por solvente, né? Porque necessariamente eu não estou necessariamente formando por vapor, né? Eu tenho partes sólidas. Por que não pode ser destilação fracionada, professor? Eu vou fracionar o urânio em subprodutos? Por que não é separação magnética? Eu estou falando de um metal simples, qualquer que eu vou conseguir fazer a tração de ímã. Ou seja, uma questão muito sem vergonha, né? Uma questão bem sem vergonha, bem sem vergonha mesmo. Né? Então a gente precisa aí ter muito cuidado nesse tipo de questão. Beleza? Certinho? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí, pessoal? Certo. Vamos para a questão Alagoas da Sorte, né? Questão 13. Pessoal, a questão 13 diz o seguinte: cadê Linda Luz? Cadê Linda Luz? Não foi embora, não, né? Tá aí. Bora. Cadê ela? Beleza, tranquilo. Ó, detalhe. Vamos para a questão 13. Estava preocupado aqui. Questão 13. Uma aula prática. Um grupo de alunos percebeu uma mistura sólida contendo três substâncias A, B e C, cujas características se encontram na tabela a seguir. Aí temos aqui. Solubilidade, né, que é a qualidade de se dissolver, né? Aí a gente tem substância A, água fria, água quente solúvel, hexano insolúvel. B, água fria insolúvel, água quente solúvel, hexano insolúvel. C, água fria e quente insolúvel e hexano solúvel, certo? Aí temos aqui as misturas, né? Olha que questãozinha daquelas de boa, né? Qual é o ponto? A gente precisa ficar muito atento numa questão que ela é muito perigosa. Essa também aqui é a questão safada, cara. Olha só. Temos aqui a mistura 1, adição de hexano. Beleza. Aqui a gente tem a solução orgânica. Opa! Então, se aqui a gente tem a solução orgânica, né? O que é que a gente precisa entender? Que a parte que for solúvel a algo orgânico vai estar aqui. Aí a pergunta-chave é: vai ser a substância A, B ou C que vai estar aqui? O que é que vocês acham? Vamos ver se vocês entenderam. Isso, a substância C. Ela vai estar aqui. Por quê, professor? Porque como ela é insolúvel em água quente e fria, já é a característica do hidrocarboneto. Então ela vai ser solúvel no hexano, então o C é orgânico. Entendeu, pessoal? Então a gente entra nessa faixa aqui no C sendo orgânico. Beleza? Aí vamos lá. Continuando as estruturas aqui, certo? Aí vamos lá. Então a A e a B foi para cá, certo? Aí vamos lá. Vamos ler as alternativas, porque aí já dá para a gente ter uma boa noção. A partir dos dados obtidos, é correto afirmar que o letra A, sólido 1 corresponde à substância A, sólido 1 é esse aqui, provavelmente é a substância C. Então tá errado. Sólido 2 corresponde à substância B, sólido 3 corresponde à substância C. Ou procedimentos 3, 2 e 5, né, são destilações, o 3 e 6 são decantações. Bem, se eu estou falando de águas, né? Então eu não estou falando de decantações porque não há diferença de densidade. É só água em temperaturas diferentes. Então, peraí, decantação eu já tiro e destilação também tiro. Certo? O que é que a gente vai ver? A substância A, ela é solúvel em água fria. Se eu no processo 4 adiciono água fria, certo? O que acontece? A água fria se mistura, né, com essa água fria, né? E consequentemente o insolúvel vai ficar. Quem é o insolúvel? O B. Então, o sólido 2 é B e o sólido 3 é A, porque é o que sobrou. Como consequência, a alternativa da questão vai dar a letra B. É uma questãozinha daquelas bem confusa, cara. Isso aí eu concordo, né? Tem que prestar muita atenção. O maior segredo está na solubilidade com o hexano, né? Se você só faz a solubilidade com o hexano, você já elimina, bem dizer, três alternativas, né? Então, você tem que ficar muito atento a isso, né?
Então, por quê? Porque a gente sabe que se é um hidrocarboneto, não vai ter uma boa facilidade com compostos, somente com compostos orgânicos. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. Então, compostos orgânicos dissolvem compostos orgânicos em água. É hidrofóbico. Certo? Vamos para 14? Podemos ir para 14, meninas? Podemos? Vamos lá. Simbora. Clara, tá aí, Clara? Questão 14. Olha só, questão 14 diz o seguinte. O pessoal deve dizer, tá, professor chato, tá, pô, o cara fica falando o tempo todo, bora, bora, cadê você? Aqui não respondeu já pergunta, né? De que tá professor cabuloso da Guta, né? Vocês estão aqui, pô, é online ao vivo, pô, online ao vivo é assim. Se tivesse 1.000 pessoas, eu teria estar aqui nem maluco aqui olhando. Pega. Tem que ser assim, é o jeito. Tem que chamar a atenção de todo mundo, entendeu? Bora lá. Questão 14, viu? Digo turbo, vamos embora com tudo. 14, ela diz assim. Dentre as opções abaixo, assinale a que corresponde à sequência correta de procedimentos que devem ser adotados para separar os componentes de uma mistura de água, sal de cozinha, óleo comestível e pregos de ferro. Poxa, o cara foi bem específico, né? Pregos de ferro, né? O detalhe, aqui, né, a gente sabe que quando eu associo a ferro, eu já falo de algo magnético, né? Então, se eu já falo de algo magnético, bem, é mais fácil eu inicialmente tirar os pregos com uma atração, né? Em seguida, eu posso decantar, porque aí eu faria o derramamento do líquido e o óleo, mas o líquido viria junto com o sal de cozinha, para depois só o água e o sal de cozinha eu conseguir destilar de forma simples. Então, a alternativa é a letra B, né? Ou seja, primeiro processo é retirar os pregos, né? Segundo processo, né? A gente já fala normalmente decantar, derramamento. E terceiro processo, a gente tira a água do sal de cozinha. Beleza? Certinho, pessoal. Vamos para as últimas três questões. Uma questão que eu sempre gosto de deixar, né? Que é a questão de garimpo, né? Para mim, questão de garimpo é aquela questão que a gente precisa sempre estar atento, né? Então vamos lá. Questão de garimpagem. Olha só. Ela diz assim: com base nessas informações, é correto afirmar que. Aí olha só. Aí temos aqui as misturas, então vamos ler o texto para a gente ver o que é que a gente vai associar. Aí ela diz o seguinte, ó. O garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias, que foi aquilo que eu falei para vocês do processo de levigação. Ele diz: uma espécie de bacia em que a água corrente é passada para remover a areia, deixando o ouro, que é mais denso no fundo. Outro método para separar o ouro consiste em adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas a areia não. A solução pode ser facilmente separada da areia e recolhida. Para separar o mercúrio do ouro, a solução é aquecida em um recipiente. O mercúrio volatiza, né? Ou seja, volatilizar vem do conceito do ponto de ebulição, tá? E o seu vapor é resfriado até voltar ao estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte. Depois que todo o mercúrio foi removido, o ouro fica como resíduo. Com base nessa informação, é correto afirmar. Letra A mistura ouro e areia é heterogênea e pode ser separada por levigação. Pessoal, certo ou errado? E aí? Certo ou errado? Fala para mim que eu quero responder às 18 hoje. Vamos embora, pessoal. Certíssimo. Professor, por que certíssimo, professor? Porque é justamente a característica, né? Areia e ouro vai ficar heterogênea. Ele explicou no texto isso. E ele falou no nome bateia, mas ele não citou o processo de levigação. Então, necessariamente, ele escondeu a questão aí, entendeu? Então, por esse motivo aí, deu letra A perfeitamente. Beleza, pessoal? Questãozinha muito tranquila, muito boa de ser detalhada, muito boa de ser trabalhada. Não é algo impossível, dá pra gente resolver tranquilo. Pessoal, deixa eu só colocar o notebook aqui para carregar, porque eu fiquei tão empolgado que eu até esqueci de botar ele para carregar. Já pensasse? Eita, pega. Vou pegar aqui. Segura aí, não vai embora não. Viu? Se for embora, eu vou mandar mensagem no WhatsApp. Viu? Segura aí, viu?
Não vou mandar mensagem no WhatsApp, viu? Nem demorei, tá vendo? Nem demorei. Vamos lá. Então, questão 15 respondida, né? Dá para a gente entender que, por exemplo, na letra B ele fala de destilação, que é a palavra-chave. Na letra C ele fala de solução fracionada. Na letra L ele meio que enlouquece com as três áreas. E a letra L fala de centrifugação. Beleza? Então tá aí associado a alternativa letra A na questão. Beleza? Vamos para a próxima, que é a questão de número 16. Beleza? Questão 16 aí para nós, para a gente poder associar aí as coisas, certo? Qual o detalhe? A questão 16 ela diz o seguinte, vamos lá. Na verdade, a questão 16 é a mesma questão que a gente tinha respondido, né? Que foi, já foi respondida, né? Que a resposta aí foi a letra. Foi a letra? Foi a letra? Ah, tá. Pensei que você já tinha esquecido, pô. Entendeu? O professor brigando contra o delay da internet até a internet chegar até vocês e mandar mensagem, né? Vamos lá, pessoal. Questão 17, né? Olha só, a questão 17 ela diz aqui o seguinte, né? Uma forma de poluição natural da água acontece em regiões ricas e dolomitas, né? Que aí ele colocou um metalzinho na presença de dióxido de carbono. A dolomita é convertida em. Aí ele deu aqui os compostos, elevando a concentração da água a uma forma de purificação dessa água, denominada água dura, lá ele, né? É adicionado o hidróxido de cálcio e carbonato de sódio. A ela, dessa forma, ocorre uma série de reações químicas, gerando um produto final, o carbonato de cálcio e o hidróxido de magnésio, que são menos solúveis, que aí ele deu as duas reações, né? Que ele deu o ácido, o monohidrogênio carbonato, né? E ele deu o carbonato de magnésio. Uma técnica apropriada para a obtenção da água dura, lá ele mil vezes, né? É após o abrandamento. Pessoal, primeira coisa, você tem produtos diferentes e com a palavra-chave abrandamento. E o tema-chave é a água dura. Aí, olha o detalhe, professor, com calma, professor. O senhor parece estar meio estressado. Ou não, gente? Relaxa. Quando eu falo dessa quantidade de componentes, dessa quantidade de estruturas, a minha maior preocupação aí está em quê? Está justamente a gente falar da técnica de decantação, certo? Por quê, professor? Por causa da diferença de densidade. Você vê, como é que eu sei disso, professor? Tem elementos químicos diferentes aí, sim ou não? Tem elementos químicos diferentes aí, sim ou não? Certo? A pergunta-chave é essa. Tem ou não tem elementos químicos diferentes? Você pode ver aí que é sim ou não. Então, se eu tenho elementos químicos diferentes, eles vão ter densidades diferentes. Cada elemento químico tem uma densidade, porque tem uma massa diferente. Então, consequentemente, o tema aqui entra aí é decantação. Professor, sublimação, transição do estado físico de coisas diferentes, não tem como. Dissolução fracionada, cada um tem um grau de solubilidade, tudo bem. Mas só que eu quero a retirada dessa água. Então vai ser por decantação. Destilação fracionada está fora. Por quê? Porque aí a gente só atrapalha mais ao produto de petróleos ou água e álcool. E extração por solvente apolar também não encaixa aí, professor. Por quê? Porque eu tenho ligações iônicas. E a polaridade está associada a ligações covalentes. Ok, pessoal? Repeat. Let's go in the última questão. Vamos para a última. Caramba, a gente respondeu questão pra caramba hoje, hein? Hein? Valeu, galerinha. A gente tá no nível extreme. Nível máximo, né? Vou até bater aquela fotona mesmo aqui. Pra gente dar aquele gás, né? E aquela foto assim, deixa eu dar aquela aproximada legal para dar aquela. Show de bola, bater aquela foto, viu? Foi um pouco tempo, mas a gente fez questão pra caramba. E assim, uma outra parte boa, né? É que nas questões a gente estudou o assunto, né? Que eu acho que isso foi algo ainda mais proveitoso. E lembrando que hoje à noite vocês ainda têm monitoria para responder aquela lista extra que está lá no módulo de vocês com a monitora, né? Esther, né? O nosso Esther vai ajudar vocês aí. Nossa
Nossa garota Esther está aí para ajudar a minha monitora, né? Lembrando disso, né, pessoal? Então, associe muito bem ao processo. Beleza? Então, quem puder, Esther, hoje vai detonar uma lista com mais questões desse assunto. Ou seja, caramba, professor, essa é uma sexta-feira muito louca. É uma sexta-feira muito louca. Tu tem aula à tarde, resolve 18 questões com o teu professor, aí tu vai pra noite, tem mais duas, tu termina com 30 questões de separações e misturas. Entendeu? É uma sexta-feira muito louca, pô. Entendeu? Então, tipo, aprenda aí, liga o tubo, porque o negócio tá ficando interessante, beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal. Questão 18, né? É uma questão que eu escolhi no final do processo e eu acho uma das melhores questões para a gente fechar com chave de ouro, certo? Professor, por que o senhor acha ela uma das melhores questões para a gente fechar com chave de ouro? Escuta só. Primeiro, a gente tem um fluxograma, né? Ele fala da obtenção do soro de leite e tal, do queijo coalho, utilizando leite de búfalo in natura e mostrado. Aí tem todo o processo. Aí ele fala, utilizando-se de um processo que segue o fluxograma acima, mostrando-se tem-se que. Beleza, aí temos aqui o processo. Qual o detalhe, pessoal? Aí aqui vamos analisar a tabela, que isso aqui confunde muito. Recepção do leite cru, pasteurização, que a gente dá uma pausa e tem um tempo sob temperatura, depois resfria. Depois no repouso, que forma sólidos, que é os coágulos, a gente adiciona cloreto de cálcio e adiciona coalha, né? Ou seja, a formação do queijo. Aí a gente corta da coalhada, a gente tem a dessoragem, que pelo próprio nome diz é a retirada do soro de leite, justamente para ele ficar mais sequinho, né? E depois vem aquele cheirinho até meio desagradável do queijo, né? Que a gente sabe que tem. Qual é o detalhe? Aí ele diz, utilizando-se de um processo que segue fluxograma acima, mostrando, tem-se que, letra A, a adição de cloreto de cálcio é necessária em função da inexistência de íons cálcio na matéria-prima. Peraí, o leite, aula de biologia, tem o quê? No leite, qual é o produto em que ele é rico? Fala aí, pessoal. O leite, ele é rico em quê? Cálcio, obrigado, Clara. Cálcio, com certeza. Poxa, se ele diz que está tendo adição de cloreto de cálcio por falta de cálcio, faz sentido? Não, né? Então, consequentemente, né, a letra A está falseando a topada, né? A gente já tira isso aí pela culatra, certo, Nadine? Tá na linha, Nadine. Você foi a única que não respondeu. Tá por aí, dá um alô, viu? Letra B. A agitação da coalhada é um procedimento que quebra as cadeias polipeptídicas e libera o soro de leite. Gente, a agitação da coalhada, a gente tem um corte da coalhada. Em nenhum momento a gente está agitando. Então, consequentemente, a gente já elimina a letra B, porque a gente teria que especificar que passaria por algum aparelho. Letra C. Desnaturação da mistura natural proteica ocorre depois do corte da coalhada e da mexedura. Bem, desnaturação da mistura natural proteica. Bem, a desnaturação associava a um processo a vácuo, em que a gente não permitiria o contato com o meio, desnaturar ela, né? Ou seja, fazendo com que até diminuísse aumentasse o tempo de apodrecimento, demorasse mais para apodrecer, na verdade. Então, consequentemente, a letra C também está errada. Letra D. Destilação das impurezas voláteis é uma operação necessária após o início do tratamento do leite cru. Peraí. Destilação das impurezas? Não. É a pasteurização. É como ele vai se misturar para depois dar um choque térmico para fazer a produção. Entendeu? E depois, quando eu adicionar o coalho e o cloreto de cálcio, é que eu vou ter a parte da coalhada aí. Então, consequentemente, né? Aqui melhor encaixa aí provavelmente a letra E. Filtração e decantação são dois métodos muito importantes para a apresentação física do principal produto. Né? Filtrar, tirar as partes sólidas e decantar, separar por densidade. Certo? Que é justamente a questão do soro do leite que é retirado na dessoragem no último processo da pasteurização. Alternativa letra E. Essa foi para fechar assim, ó. Com chave de ouro, hein? Que questão, hein, pessoal? O que é que vocês acharam aí? Qual é o ponto da questão, certo? Pessoal, basicamente, acabamos aqui a resolução.